Olá, bom dia para você, seja muito bem-vindo. 11 horas e 30 minutos agora, nós estamos ao vivo e chegamos com as principais notícias desta quinta-feira, dia 16 de janeiro de 2025. E olha, o governo federal decidiu revogar a nova regra que aumentava a fiscalização do Pix. A decisão foi tomada após uma onda de fake news e o anúncio foi feito pelo secretário da Receita Federal. Vamos ver. Robinson Barreirinhas, o secretário da Receita Federal, informou nesta quarta-feira que, após uma reunião com o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi decidido pelo governo revogar as normas sobre monitoramento das movimentações financeiras, que inclui o Pix. A medida, quando foi liberada, gerou muita repercussão negativa e principalmente fake news. Devido a uma onda de desinformação, o governo entendeu que o melhor a se fazer é interromper a norma. Infelizmente, esse dano é continuado e por conta dessa continuidade do dano, dessa manipulação desse ato da Receita, eu decidi revogar esse ato num primeiro momento e essa revogação se dá por dois motivos. Um deles é tirar isso que virou, infelizmente e tristemente, uma arma na mão desses criminosos inescrupulosos. E a segunda razão é não prejudicar o debate e a tramitação do ato que vai ser agora anunciado pelos ministros. Além da revogação, o governo federal vai assinar uma medida provisória para assegurar que as transferências via Pix não podem ser tributadas. E olha, ainda sobre esse assunto, a Advocacia Geral da União pediu à Polícia Federal a abertura de um inquérito para investigar as fake news sobre o Pix. A medida acontece após uma onda de divulgação de informações falsas nas redes sociais. A AGU encaminhou um ofício pedindo à Polícia Federal a investigação sobre a disseminação de informações falsas e a prática de golpes relacionados ao Pix. O Banco Central informou que as desinformações resultaram em uma queda no número de transações financeiras desde a implementação do sistema, após notícias falsas sobre sua taxação. As fake news se intensificaram após o governo anunciar, no início do mês, uma ampliação da fiscalização de operações financeiras que passariam a incluir o Pix. Mas o governo disse que pequenos comerciantes ou usuários do Pix não eram os alvos, e também ressaltou que não haveria taxação da ferramenta. Mesmo assim, a repercussão negativa foi tão grande, assim como o temor de taxação, que o governo voltou atrás e revogou a medida nesta quarta. Agora, o executivo vai buscar a penalização de quem divulgou as informações falsas. A Advocacia Geral da União afirmou que manifestações em plataformas digitais não podem ser realizadas para gerar desinformação sobre políticas públicas, nem causar pânico na população e prejuízos concretos ao funcionamento eficiente do Estado Democrático de Direito. Pois é, agora fica a pergunta: o que muda com a decisão do Ministério da Fazenda em revogar as mudanças de fiscalização do Pix? A verdade é que um clima de desaprovação ronda a economia, o impacto na política, no governo federal foi muito grande. Mas será que em algum momento os brasileiros, os mais humildes, poderiam ser impactados com essa fiscalização? Para saber mais, vamos conversar agora com o economista Alan Couto. Bom dia, Alan. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Tabata. Muito obrigado pelo convite e obrigado ao programa pela oportunidade de participar com esse tema. Imagina, a gente que agradece a sua disponibilidade. A primeira dúvida que eu quero tirar com você, Alan, é que ronda, né, a cabeça de muitos brasileiros. A Receita Federal, ela iria fiscalizar ou vai ainda fiscalizar o Pix, mesmo com essa revogação? Que muda? Então, na realidade, na prática, para quem está fazendo tudo certinho em relação ao imposto, não teria mudança nenhuma. O imposto ele já existia antes e vai continuar existindo. O que iria entrar no Pix seria utilizar o Pix como ferramenta de monitoramento, assim como tinham antes os boletos, o cartão de crédito, que era a maneira de você conseguir fiscalizar a movimentação. O Pix também entraria em contas de pessoa física acima de 5 mil e pessoa jurídica acima de 15 mil. Então, apenas seria utilizado para fazer a fiscalização de fraude, sonegação de imposto, se o camarada está correto
dentro da questão fiscal, ele não vai ter nenhuma alteração na vida dele financeira. Seja ele grande, médio, pequeno empreendedor, então esse não tinha como objetivo prejudicar ninguém, muito menos o pequeno. Era apenas utilizar o Pix como ferramenta também de monitoramento das movimentações, só isso. Inclusive, Alan, segundo a Receita Federal, essa medida, ela visava combater, como você bem disse, né, a corrupção, a sonegação, a evasão fiscal. E essas práticas, para quem não sabe, né, elas roubam 417 bilhões de reais no Brasil todos os anos. Então, com essa revogação, o governo volta atrás, não vai haver mais essa fiscalização. Então, quem sonega, quem pratica todos esses crimes, né, como eu bem disse, continua feliz, né, Alan? Sem dúvidas facilitou, né? Então, assim, a gente, graças a Deus, tem todas as outras ferramentas para ainda continuar fazendo esse trabalho de fiscalização, com mais dificuldade do que seria se pudesse fiscalizar com o Pix, fato, né? Se o cidadão ou a empresa recebe aquele Pix e consegue conduzir esse Pix sem utilizar um cartão de crédito ou um boleto, aí ele consegue, de repente, ter mais facilidade de sair da fiscalização. Enquanto se a gente utilizasse o Pix como fiscalização, no momento da entrada, ali já teria sido fiscalizado, então dificultaria bastante a sonegação, bastante as fraudes bancárias, os golpes e similares, sem sombra de dúvidas nenhuma. Mas, graças a Deus, o nosso governo, a gente ainda tem ferramentas para a gente conseguir fazer com que isso aconteça. Com mais dificuldade, mas a gente ainda tem, ainda bem. A dúvida, Alan, era com relação, né, o que pegou a informação foram esses 5 mil, né, 5 mil reais de transação por Pix. Esse monitoramento seria por mês? Seria a cada transação? Se passasse desses 5 mil, aí a Receita Federal monitoraria essas transações? E isso, mais uma pergunta que eu quero emendar para você. Essa ferramenta de fiscalização, ela seria feita somente com as instituições financeiras? Não, essa ferramenta seria utilizada tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, certo? Então, todas as transações feitas em pessoa física acima de 5 mil seriam informadas ao Banco Central, a nível de fiscalização. Aí as pessoas começaram a ter Então, vai pagar imposto sobre o Pix? Não. O imposto você paga sobre o faturamento de uma empresa, né? Então, se você, por exemplo, faz uma doação como o presidente fez para o time e para poder mostrar que não teria imposto, você não tem imposto sobre isso. Se você está fazendo um lucro dentro da sua empresa, você tem imposto sobre isso. Se você vai fazer ele pelo cartão de crédito, Pix, boleto, não importa, você tem que pagar. Agora, se você pelo Pix se sonegar, aí você não vai pagar. Por isso essa discussão. Então, o cara que está declarando não tem diferença para ele, porque seja pelo cartão de crédito, Pix ou boleto, ele vai pagar o imposto. Agora, para o cara que está buscando sonegar, aí tem diferença, porque ele pode realmente receber no Pix e fazer essa sonegação acontecer. Mas é 5 mil para pessoa física e 15 mil para pessoa jurídica. Então, seria para todos, né? Não é para ninguém específico, para absolutamente todas as pessoas. Eu repito, não existe nenhum novo tipo de imposto sendo colocado. Era apenas ampliar a fiscalização. Esse era o objetivo do governo, apenas isso. Não tinha um imposto novo sobre o Pix, como muitos pensaram, ou algo do tipo. Não, apenas aumentar a fiscalização. É importante ressaltar, né, Alan, que a Constituição Federal ela proíbe, né, qualquer cobrança de tributos sobre movimentação financeira, especificamente sobre o Pix. Explica para a gente. Não entendi a pergunta. Se ela proíbe o quê? A Constituição Federal ela proíbe a tributação sobre o Pix? Não, de maneira alguma. Não vai poder proibir o lucro. O lucro ele sendo gerado pelo Pix, pelo boleto, pelo cartão de crédito, a gente vai ter que pagar o imposto. Essa proibição, eu acredito que não possa acontecer. Dentro do meu conhecimento, eu tenho uma empresa, estou faturando, seja pelo Pix, boleto ou cartão de crédito, eu vou ter que declarar esse faturamento. Eu vou ter que pagar o imposto do lucro gerado. Isso não tem a ver com o Pix. É onde eu estava querendo chegar. Se o cara tem uma empresa e ele fatura, ele tem que pagar o imposto sobre aquele faturamento, de acordo com o faturamento dele, com a empresa de onde ele está enquadrado. Isso não tem a ver com o meio onde o dinheiro entrou na conta. Se é no Pix, boleto, TED, isso não importa. Ele vai ter que pagar o imposto. Então,
Não tem, acho que é o que eu disse anteriormente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. São assuntos diferentes que acabaram coexistindo, mas o imposto ele vai ter que ser pago, já tinha que ser pago e continua tendo que ser pago. A única maneira de não pagar é sonegando. Então, o Pix ele só iria ser uma ferramenta para fiscalizar. Essa atualização não diz quem tem que pagar mais ou quem tem que pagar menos, ou quem vai ter que pagar porque é pelo Pix ou pelo cartão, não. Apenas ia fiscalizar a movimentação para ajudar a fazer o enquadramento dos impostos corretos a quem deve, entendeu? Na sua análise, Alan, essa revogação, ela foi um equívoco? Não, de maneira alguma. Eu acredito que foi até um gesto de, vamos dizer assim, um gesto democrático do nosso governo, inclusive, ao ver a pressão social. Apesar da pressão social ter sido por desinformação, o governo resolveu dar um passo atrás e aceitar essa pressão social. Então, eu vejo até como uma ação democrática do nosso governo. Mas gostaria de ressaltar que o movimento que aconteceu é por desinformação, porque não houve nenhum imposto novo colocado para Pix ou para cartão, nada disso. É apenas um movimento para fiscalizar melhor aquilo que já é fiscalizado e que tem que ser fiscalizado. Não tem para onde fugir. Alan, o governo ele prometeu uma medida provisória para formalizar o pagamento em Pix, do pagamento em dinheiro. Na sua análise, essa medida, essa MP, ela é necessária? Porque depois disso, né, dessa onda de fake news, nessa semana, muitos estabelecimentos acabaram cobrando um valor a mais em produtos que estavam sendo vendidos sobre a transação via Pix. Sim, isso aconteceu. Só perdi a sua pergunta. O que você precisa saber? Desculpa. Se o governo federal ele prometeu essa medida provisória, né, para poder formalizar esse pagamento via Pix, proibir e deixar claro para o brasileiro que não pode, que o pagamento via Pix é a mesma coisa que o pagamento em dinheiro vivo, né, em cédula. Então, o empresário, o comerciante, enfim, ele não pode cobrar um valor a mais pelo pagamento ser feito via Pix. Concordo plenamente, sem sombra de dúvida, está totalmente correto. Porque só tem diferença para o comerciante receber em dinheiro em Pix caso ele esteja buscando sonegar, ponto. Porque senão ele vai ter que declarar o faturamento e o imposto vai ser o mesmo. Então, essa inflação na cobrança do Pix é totalmente errônea e a gente realmente tem que repreender isso, não pode acontecer. E aí, nesse caso, entra também a questão de postos de combustíveis, por exemplo. Alguns postos, eles acabam perguntando para o cliente se ele gostaria de fazer o pagamento via Pix, porque aí ele faria um valor diferenciado. O cliente, ele deve desconfiar? Isso daí demonstra, talvez, uma sonegação, Alan? Agora, principalmente, e antes da atualização, sim, porque o Pix, não sendo uma ferramenta de fiscalização, é mais fácil para aquele empresário fazer uma sonegação. Então, quando ele passa no cartão de crédito ali, ele já está informando para a Receita Federal e aí não tem mais como ele fugir daquela declaração, mas pelo Pix se tem. Então, todas as vezes que você recebe essa proposta, você pode, sim, imaginar que tem alguma coisa a ver com isso. Perfeito. Alan, muito obrigada pela entrevista, pela sua participação aqui no jornal. Foi um prazer falar contigo, tirar as dúvidas, né, deixar todo mundo mais tranquilo, mais calmo também, por conta de todas essas informações desencontradas, notícias falsas nos últimos dias. E esse é o nosso papel aqui na Rede TV, deixar a informação muito mais clara, muito mais fácil para que as pessoas entendam e não caiam em fake news. Então, muito obrigada. Sua participação aqui foi essencial. Até uma próxima. Obrigado, Tabata. Obrigado ao programa e até a próxima. Tchau, tchau. Até uma próxima. E olha, agora a gente muda de assunto porque Israel acusou nesta quinta-feira o movimento islamista palestino Hamas de provocar uma crise de último minuto ao desistir de alguns pontos do acordo de trégua em Gaza, anunciado ontem, quarta-feira. O Ministério da Saúde de Gaza informou que pelo menos 81 pessoas morreram nas últimas 24 horas no território.
Apenas um dia após o anúncio do acordo de trégua entre Israel e o movimento islamista Hamas, o Estado hebreu acusou o grupo de não cumprir pontos do pacto. O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu informou em um comunicado que o Hamas criou uma crise de último minuto ao não cumprir partes do acordo alcançado com os mediadores e Israel, em uma tentativa de obter concessões. Após mais de um ano em ponto morto, as negociações indiretas entre Israel e Hamas aceleraram nos últimos dias, antes de o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deixar a Casa Branca para ser substituído pelo republicano Donald Trump na segunda-feira. Os países mediadores anunciaram um acordo em 3 fases, que prevê uma trégua a partir do domingo, uma primeira troca de 33 reféns israelenses por presos palestinos e um aumento da ajuda humanitária. O Conselho de Ministros de Israel deve se reunir durante esta quinta-feira para avaliar o acordo e aprová-lo, apesar das diferenças internas. Também nesta quinta, o Ministério da Saúde de Gaza disse que mais de 80 pessoas foram mortas no território palestino governado pelo Hamas nas últimas 24 horas. E veja a seguir, mais de 20 estados sob alerta de tempestades. A informação completa você confere no próximo bloco. E agora na sua tela, câmera ao vivo de João Pessoa, Paraíba. 30 graus, olha que lindo, parece um retrato. Nós voltamos já. E nós estamos de volta agora pelo horário de Brasília, vai virar para 11 horas e 50 minutos. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, recomendou nesta quinta-feira que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, não autorize Jair Bolsonaro a viajar aos Estados Unidos para a posse de Donald Trump. O ex-presidente solicitou a devolução de seu passaporte, que está retido pela Justiça. Segundo a PGR, a viagem não é imprescindível e que apenas pretende satisfazer interesse privado do requerente. Agora, cabe a Moraes dar a palavra final sobre o caso e decidir se acata ou não a recomendação de Gonet. E uma operação está sendo realizada para prender 15 policiais militares suspeitos de envolvimento com o PCC. A Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo informou que o delator morto no aeroporto em Guarulhos foi morto por um PM. Entre os alvos da operação, foi preso um PM identificado como o autor dos disparos que mataram Vinícius Gritzbach, delator executado em novembro passado na saída do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O suspeito é um cabo da ativa da PM. Em delação premiada feita com o Ministério Público de São Paulo, o empresário do ramo imobiliário, acusado de envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro e em um duplo homicídio, entregou o nome de pessoas ligadas ao PCC e acusou policiais de corrupção e de fazerem lavagem de dinheiro para a facção criminosa batizada de Prodotes. A operação também tem como objetivo cumprir 7 mandados de busca e apreensão em endereços na capital paulista e na Grande São Paulo. A investigação da Corregedoria que levou à prisão do suspeito de matar Vinícius Gritzbach começou antes do crime no aeroporto. Uma denúncia anônima recebida em março do ano passado apontava possíveis vazamentos de informações sigilosas que favoreciam criminosos ligados à facção. O objetivo era evitar prisões e prejuízos financeiros do grupo criminoso. A apuração inicial evoluiu para um inquérito policial militar instaurado em outubro. Segundo a Corregedoria, informações estratégicas eram vazadas por policiais militares da ativa e da reserva. Um dos beneficiados era Gritzbach, que usava PMs em sua escolta privada, caracterizando a integração de agentes à organização criminosa. Câmeras de segurança do aeroporto gravaram o assassinato de Gritzbach,
cometido por homens encapuzados usando fuzis, que fugiram em seguida. Um motorista por aplicativo que estava ali no local acabou sendo atingido por um dos disparos e também morreu. 2 suspeitos de participarem da execução foram presos dias depois por uma força-tarefa criada pelo governo paulista para investigar o caso. E agora falando sobre saúde, o estado de São Paulo registrou a primeira morte confirmada por dengue neste ano, segundo o Ministério da Saúde. O caso aconteceu no município de Birigui, a cerca de 500 quilômetros da capital paulista. Outros 45 óbitos estão sob investigação. Até o momento, neste início de ano, já foram registrados 28.400 casos da doença no estado, 73% a mais do que no ano anterior. E mais de 800 municípios estão em situação de emergência por questões climáticas. O estado da Paraíba tem o maior número de cidades que sofrem com as chuvas. O Sistema Integrado de Informações sobre Desastres do Ministério do Desenvolvimento Regional mostraram que pelo menos 806 municípios do país tiveram situação de emergência reconhecida no início deste ano. São cidades que enfrentam dificuldades devido ao tempo seco, chuvas intensas, estiagem e incêndios florestais. Considerando questões climáticas e outras causas, mais de 970 municípios entraram em situação de emergência. As cidades nessa condição podem solicitar recursos ao governo federal para ações de defesa civil. Uma equipe técnica avalia as metas e valores propostos. As informações do painel mostram que a Paraíba tem o maior número de cidades em emergência por eventos climáticos, com 108 municípios, seguida por Pernambuco, com 92, e Pará, com 76. Nesta quinta-feira, o INMET emitiu apenas 2 alertas para esta quinta, sendo um de perigo potencial. Os avisos devem atingir predominantemente o Nordeste, Norte e Centro-Oeste do país, abrangendo ao menos 20 estados. Apesar do Sul e grande parte do Sudeste estarem fora da zona de alerta, o tempo nas regiões também é de instabilidade. E agora, antes de encerrarmos esta edição, vamos com uma câmera ao vivo de Sevilha, na Espanha. Você confere agora a imagem da fonte da Praça de Sevilha. Capital da Andaluzia, ela é porta de entrada para o sul do país espanhol. Ao longo dos séculos, Sevilha ela foi palco de disputas de diferentes povos e até hoje nós conseguimos ver os traços e também as influências deixadas. Na cultura, a cidade é berço do flamenco e a sopa fria gazpacho, feita de tomate, faz parte da identidade local. E assim, com essa imagem tão bonita, encerramos a edição de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente quinta-feira para você e até mais.